E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero fazer com vocês um exercício que está na lista ADE, a última que vocês têm que entregar até o dia 25. Então, esse exercício é muito legal porque ajuda a dar uma reforçada na metodologia para análise e cálculo de campos magnéticos gerados por diferentes geometrias. Nesse caso, a gente tem uma espira sendo percorrida por uma corrente I, no sentido mostrado aqui na figura, e pede para nós calcular o campo magnético aqui numa distância x, e essa distância x está situada no eixo que passa pelo centro da espira. A gente costuma dizer que esse é o eixo de simetria da espira. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que fazer aquela análise diferencial que a gente fez em sala, tá bom? Olha lá, para a gente conseguir realizar essa análise, o que a gente tinha que fazer? Pegar um elementozinho dessa espira, esse elementozinho, e associar a ele o quê? Duas coisas de imediato. O vetorzinho dl e o versor R, que já está até desenhado aqui. Já coloquei para vocês. Então a gente tem que associar essas duas coisas, né? O DL, que é o elemento de caminho, e o versor R, que aponta do elemento que a gente está analisando para o ponto onde queremos calcular o campo, que é este ponto aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, dá uma olhada qual seria, então, o campo magnético que esse elementozinho de espira iria gerar lá no ponto em questão, que é esse que eu estou circulando aqui. Para fazer isso, existe uma lei que é chamada de lei de Biot-Savart, que nós vimos em sala, que diz que um elementozinho de campo ele é dado por μ0 I sobre 4π vezes o quê? dl vetor versor R dividido por R quadrado. E antes da gente sair que nem um louco, a gente tem que dar uma olhada na simetria do problema. Se a gente usar a regra da mão direita aí percorrendo a espira, a gente vai ver que a resultante do campo magnético vai estar sobre o eixo X. É só você fazer a mão direita aí, né, os 4 dedos percorrerem o sentido da corrente na espira, e você vai ver para onde aponta o campo magnético, que no caso vai apontar aqui na direção de X. Ora, apesar de o módulo do campo magnético não estar em X, só a componente X é que vai interessar. Por quê? Porque esse elementozinho aqui de espira vai ter um campo magnético em Y, que é esse cara aqui apontando nessa direção, e se eu for lá no lado simétrico, pegar outro elementozinho de espira, a gente vê que vai ter um elementozinho também de campo magnético em Y na mesma direção. E esses caras vão se cancelar. Quando eu percorrer a espira toda, cada elemento que tiver oposto um ao outro vai cancelar os campos aí projetados em Y, portanto a resultante será somente em X. Então o que a gente tem que fazer? Basta calcular a componente em X. A gente lembra que é só pegar o campo magnético, que é esse cara aqui, o módulo dele, que é dado pela lei de Biot-Savart ali em cima, e projetar no eixo X. Como o ângulo entre eles é θ, então será um módulo do campo magnético projetado em X, então cosseno de θ. Lembrando que θ é esse ângulozinho que está desenhado tanto aqui, entre o versor R e o plano da espira. E se a gente fizer uma análise geométrica, a gente vê que aquele ângulo é exatamente esse cara aqui. Certo? Então, olha só, basta para nós descobrir algumas coisas. Como, por exemplo, quem é esse cara? Quem é esse cara? E substituir aí para depois a gente integrar para a geometria inteira da espira. Olha só, o campo magnético, que é dado por a lei de Biot-Savart, o módulo dele vai ser o quê? μ0 I sobre 4π módulo de dl vetor R. Lembrando que esse R aqui é um versor. O versor é um vetor de módulo 1, R quadrado. Se a gente calcular o módulo disso, dl vetor versor R, vai ser aquela expressãozinha que eu já relembrei com vocês em sala, né? Módulo do produto vetorial, módulo de um, módulo de outro. Lembra que o módulo desse cara aqui é 1, vezes o seno de θ, que é o ângulo entre eles. Isso daqui dividido por R quadrado. Certo? Olha bem,
esse DL e esse cara aqui estão separados por um ângulo característico de 90 graus. Então, é muito simples de verificar essa coisa aí, né? O seno de θ vai ser 1, e aí essa expressãozinha para o campo magnético em módulo fica sendo μ0i sobre 4π dl. E este r quadrado que aparece aqui é esse cara, que é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Olha só. E se a gente conhece esta distância, que é o próprio raio da espira, e esta, que é o x, posição onde a gente vai calcular o campo, por Pitágoras, r² é igual a x² mais raio da espira ao quadrado. Então, a gente pode substituir essas coisas aqui. Fica sendo, então, x² mais raio da espira ao quadrado. E esse daqui é um módulo para o campo magnético. E esse cara está descoberto. Como nós vimos que só interessa o campo magnético em x, porque o em y vai cancelar na simetria do problema, então a gente calcula lá o campo em x, que é o que vai importar para nós, que vai ser exatamente o módulo do campo, que a gente já sabe pela essa leizinha, está aqui, vezes o cosseno de θ. Olha só, esse módulo do campo é dado por μ0i, a gente acabou de calcular, sobre 4π, e aí dl sobre x² mais r². E o cosseno de θ, olha só, θ é esse ângulo aqui. Cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, que é o raio da espira, dividido pela hipotenusa, que é esse cara aqui. Se ele ao quadrado é isso, então, passando a raiz para o outro lado, a gente tira que o r é dado por raiz de x² mais r². E esse aqui vai ser o elemento de campo que vai nos interessar. Certo? Então eu vou pegar essa expressão, vou jogar lá na outra folha para a gente trabalhar com ela, porque agora a gente vai tratar matematicamente esse problema e a gente não precisa ficar olhando mais para a figura, pelo menos não por hora. Então eu venho para cá e vou ter que analisar esse cara. Eu vou dar uma simplificada nele, por quê? Porque aqui, esse cara aqui é elevado a 1, e a raiz eu posso escrever como elevado a meio. Então, esse campo aí eu posso simplificar da seguinte maneira. Aqui em cima continua, por enquanto, o dl. E aí, embaixo, eu vou ficar com a seguinte coisa, né? Mantenho a base, que é x² mais r². E somos expoentes. 1 mais meio dá 3 meio. Tá? Olha só, esse dl aqui é um elemento de circunferência, porque a espira é circular. Dá uma olhada no problema. Tá vendo aqui, ó? Esse cara aqui é um elementozinho dl de circunferência, que eu estou rachurando de preto aqui. E ele está associado com o raio r e com esse ângulozinho que eu vou chamar de φ, para não confundir com o θ. A gente sabe que de problemas onde a gente tem simetria circular, conhecendo-se o raio e o ângulo, o dl fica sendo raio vezes o elementozinho de ângulo, dφ. Então, eu posso substituir esse cara também por isso. E fica muito fácil, né? Olha só. Eu vou substituir aqui μ0i sobre 4π. dl é r. Não posso esquecer que já tinha um r aqui também, ó. O dl vai ser r dφ. E aqui embaixo continua aquela mesma coisa. R vezes R é R². E aí, se eu tenho o elementozinho de campo gerado por um pedacinho da espira, é só integrar para achar o campo total. É só integrar para toda a espira. Se eu fizer isso, eu posso puxar algumas constantes aí para fora.
Por sorte, tanto o raio da espira quanto esse cara aqui são todos constantes. Olha que maravilha. A única coisa que varia é o φ, que é o ângulozinho que vai varrer de 0 até dar a volta completa na espira. Então, de 0 a 2π. Se a gente fizer isso, a gente chega numa expressãozinha que é m0i r² aqui sobre 4π. Não posso esquecer deste cara, que já estava ali também. E a resposta da integral é 2π. Dá para simplificar alguma coisa? Dá. Olha aqui. Esse π com esse vai embora, esse 2 com esse 4 dá 2, e é só isso que a gente consegue simplificar. Então, o campo em x, que é o campo resultante, vai ser m0i sobre 2 r² dividido por x² mais r² a 3/2. E essa é a resposta do problema. Olha que interessante. Então, o campo vai depender do raio da espira, que é constante, e vai depender da distância x com que o ponto de interesse, onde a gente quer calcular o campo, está do centro da espira. E para testar essa expressão, a gente pode fazer esse ponto C0, esse x. Porque o campo no centro da espira, a gente deduziu em sala também. Então, só para fazer um teste, eu vou pegar essa expressão aqui e vou fazer o x C0. Só para ver se a gente obtém a fórmula do campo no centro da espira, que a gente já calculou em sala. Então vamos ver, ó. Se a gente fizer x igual a 0, para ver como que vai ficar o campo no centro da espira, porque a gente já conhece, eu deduzi em sala com vocês, o campo vai ficar dessa forma aqui, ó. Onde tem x eu coloco 0, então essas constantes aqui não interferem, r1 não depende de x, e aqui embaixo, se o x for 0, vai sobrar r² elevado a 3/2. É muito fácil, porque é só multiplicar os expoentes. Vou reescrever essas constantes aqui. Então, r² elevado a 3/2 dá r1². E esse quadrado com esse cubo desaparece. E a gente reencontra a expressãozinha para o campo magnético no centro de uma espira, que é m0i sobre 2r. Centro da espira. Então, o que isso mostra para nós? Que a fórmula que a gente encontrou de fato é correta e está funcionando muito bem. E essa expressão, então, nos gera o campo magnético ao longo do eixo de simetria da espira. Lembrando que o eixo de simetria da espira é esse cara aqui, tá? E a expressão para o cálculo do campo ao longo desse eixo é dada por esse cara aqui.